E aí, gente, tranquilo? Tô gravando aqui alguns videozinhos pra auxiliar vocês. E também porque eu não quero ficar tendo que falar, vocês sabem que as salas lá da escola, elas estão de difícil acesso porque tá tendo obras e os professores estão dando aula tudo na sala dos professores. E tipo, é muito barulho, então eu não consigo explicar muito bem. Porque eu falo baixo, mesmo com fone, às vezes ainda teve aluno que reclamou. Mas pega nada, sempre procurando o melhor para estar aí passando um pouco de conhecimento para vocês. Bom, a gente estava falando sobre função do segundo grau, que é as funções quadráticas, até demonstrei para vocês de onde elas surgem aí do quadrado e tal, que reflete a área de um quadrado. Lembrando, certo, que de um quadrado todos os lados têm a mesma medida, porque se não tiver a mesma medida não é um quadrado, ok? Enfim, aí eu vou fazer, na verdade, um vídeo aqui mais explicativo sobre sobre as resoluções de tipos diferentes de funções do segundo grau. Acho que eu vou pegar 4 tipos diferentes, se eu não me engano que eu separei exemplos ali, ou são 5. Mas é de boa, a gente vai resolver alguns exercícios, alguns exemplos, na verdade. Em seguida eu vou deixar para vocês aí uma lista de exercícios para vocês estarem exercitando esse cérebro aí, hein? Fechou? Vamos lá. Bom, a gente falou aí já nas aulas sobre os coeficientes da função do segundo grau, a função quadrática. Agora, para fazer a resolução de uma função, a gente sempre tem que lembrar disso daqui, ó. F de x igual a zero. Vocês se lembram que uma função do segundo grau, ela é do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Ela é desse tipo aqui, certo? Então, a gente tem que sempre pensar assim, para resolver, a gente vai ter que igualar isso daqui a zero. Como assim igualar isso daí a zero? A gente vai chamar f de x igual a zero. Então, a gente chamando aí f de x igual a zero, a gente obtém os zeros ou as raízes dessa função. Só que para a gente descobrir quem são esses zeros, a gente precisa do valor aqui, ó, de delta. Olha, fugiu da minha mente por um instante. Que é o nosso discriminante aí da nossa função do segundo grau. E para a gente calcular o valor de delta, a gente usa essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? B ao quadrado menos 4ac. E se esse valor for maior que zero, ó, observe, o valor de delta for maior que zero, então a gente consegue saber só por observar isso que a nossa função ela possui dois zeros, ou como eu também costumo falar, raízes, tá bom? Então ela possui aí duas raízes, dois zeros ou duas raízes distintas, diferentes. Bom, se o valor do delta for igual a zero, então a gente vai saber, a gente vai conseguir perceber aí já de primeiro momento que a nossa função ela possui duas raízes iguais, ó. Se o delta for igual a zero, a nossa função ela possui duas raízes ou dois zeros iguais. E se o delta for menor que zero, a gente fala aí que a nossa função ela não possui zeros ou não possui raízes reais, tá bom? Aí eu só trouxe aqui ó, o que quer dizer zero ou raízes. São dois valores numéricos, tá? Que a gente vai chamar aí de x1 e x2, que tornam aí os valores da função igual a zero, que é aquilo que a gente falou, f de x igual a zero. Fechou? Vou apagar aqui e já vou começar a mostrar Bhaskara para vocês. Ah, mais uma questão.
Se os valores de delta, se o valor, na verdade, né, de delta for maior ou igual a zero, ó, maior ou igual, tá bom? Então a gente aplica Bhaskara. Opa. Então a gente aplica aí o teorema de Bhaskara, tá bom? Vou explicar já o que significa esse teorema de Bhaskara, mostrar a fórmula de Bhaskara aí para vocês. Em seguida a gente taca ali pau nos exercícios. Enfim, vamos lá para o primeiro exemplo aqui. F de x igual x ao quadrado mais x menos 30. Lembra lá, ó, que primeiro de tudo, gente, A, B e C, tá bom? Quem é o A? Aqui. Quem é o A? Lembra? A é aquele cara que está junto com a nossa variável elevada ao quadrado. A nossa variável elevada ao quadrado está aqui. O cara que está junto com ele não é ninguém. Se não é ninguém, vale 1. Então a gente tem que A é igual a 1. Quem é o nosso coeficiente B? É aquele cara que está junto com a nossa variável elevada à primeira potência. Lembra lá? A variável elevada à primeira potência é aquela variável que aqui em cima não tem nada, porque quando não tem nada, vale 1, tá bom? Então, essa daqui é a nossa variável. Quem está junto com ela? Ninguém. Se não tem ninguém, é 1. Então, é 1. Nosso B vale 1. E o nosso C? Nosso C é aquele cara lá que está sozinho, não quer saber de variável, não quer saber de nada. Está lá de boa, sozinho. Que é o nosso menos 30. Gente, cuidado, não é só o 30, tá bom? O sinal importa. Então é esse cara aqui todo. Vocês podem observar aqui que ele não tem variável. Então fica aí menos 30, certo? Agora o que a gente tem que fazer? Vamos aí fazer f de x igual a zero, certo? F de x igual a zero. Vou puxar aqui, ó. F de x igual a zero. Se f de x igual a zero, a gente vai ter que encontrar valores de x que façam essas operações algébricas aqui terem resultado igual a zero, tá bom? Lembra lá a definição de raízes que a gente viu um pouquinho aí no começo do vídeo. Então vamos lá, eu não vou repetir aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 30 igual a zero, porque eu acho que ficou bem claro que quando f de x é igual a zero, ou seja, esse f de x aqui, ó, ele vale um zero, tá bom? Ele vale um zero. Vamos lá então, o que a gente tem que fazer em seguida? Calcular o valor do delta. Lembra lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? A gente já sabe quem é b, a gente sabe quem é a, a gente já sabe quem é c. A gente sabe que b é 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que é o valor de a, que multiplica c, que é menos 30, ok? Opa, delta. Então, o nosso delta aí, ele vai ser 1, certo? Gente, isso daqui, ó, é uma multiplicação zona só, tá bom? Porque, ó, isso daqui multiplica esse, também multiplica esse. Então, isso daí é uma multiplicação zona só. Fiquem atentos às regras de sinais. Menos com menos, mais, certo? Então, eu já vou até colocar um mais aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30, 120, certo? Beleza, 120. Não quer fazer regra de sinal no começo? Beleza. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 30. Agora faz a regra de sinais e vai dar 120 positivo. Então a gente tem aqui delta igual a 121. 121 o quê? 121 maior que zero. Então, se esse 121 ele é maior que zero, então a gente sabe que a gente vai encontrar duas raízes
distintas, correto? E se também ele é maior ou igual a zero, a gente também sabe que a gente pode aplicar Bhaskara. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês agora a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é, deixa eu passar para cá. O posto de B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Já sabemos quem é B, já sabemos quem é A, também sabemos quem é delta. Delta é igual a 121, certo? Então vamos lá, oposto de B, quem é o A? Só lembrando, disso daqui vai sair dois valores, tá? Que é aqueles que a gente viu antes, o x1 e o x2. Tem gente que chama x uma linha e x duas linhas. Não importa, x uma linha, x duas linhas, x1, x2, é tudo a mesma coisa. Então vamos aqui resolver, substituir os valores. Oposto de B. Eu costumo falar o oposto de B, que daí você sabe que é o oposto do que o B significa. O B ele vale menos 1, ele vale 1. 1 positivo. Então, o oposto de 1 positivo é 1 negativo, certo? Então, é menos 1. O oposto de B, então, vai ser menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 121 dividido por 2 vezes A vale 1, 2 vezes 1, certo? Daqui vai sair um x1 e um x2. Agora, como a gente sabe quem é esse x1, quem é esse x2? Bom, vamos fazer assim, então. Vamos calcular aí o x1. x1. O x1, gente, ele vai usar... O x1 ele vai usar essa parte positiva do resultado da nossa raiz quadrada. O x2 ele vai usar a parte negativa do resultado da nossa raiz quadrada. Lembrando que o resultado de uma raiz quadrada ele é mais ou menos o número que for o resultado, certo? Vamos supor, raiz quadrada de 121 é igual a 11, certo? Então, vai ser mais ou menos 11. Por que mais ou menos? Porque 11 vezes 11 é igual a 121. Menos 11 vezes menos 11 é igual a 121 também. Fechou? Só fiquem espertinhos em relação a sempre o resultado e ser mais ou menos. Então vamos lá. Vai ser menos 1, certo? Vamos usar o mais. Mais raiz quadrada de 121 é 11, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Menos 1 mais 11, ou seja, eu tenho 11, tiro 1, vou ficar com 10. Dividido por 2, então a gente tem aí que o nosso x1 é igual a 5, ok? x1 é igual a 5. Agora vamos lá ao x2. x2, lembra, a gente usa aqui a parte negativa. Menos 1, certo? Menos 1, menos 11. Vou usar a parte negativa, a raiz quadrada de 121 é 11, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então a gente tem que menos 1 menos 11 é a mesma coisa de tipo, eu devo 11, vou ficar devendo mais 1, então eu devo 12. Que feio, já deve ficar pegando dívida, né? Dividido por 2. Fechou então. Menos 12 dividido por 2 é igual a menos 6, certo? Então a gente tem aí que o nosso x2 é igual a menos 6. Baguncei tudo.
certo? Então a gente obteve aí os dois valores que, quando substituídos aqui na nossa função, eles vão deixar essas operações algébricas, depois que feitas, igual a zero. Vamos para mais um exercício, só que esse daqui eu vou fazer bem rapidinho, os outros também, para o vídeo não ficar muito longo, hein? Enfim, g de x é igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 3, certo? Então a gente já vai fazer isso daqui, ó, para g de x igual a zero, hein? G de x igual a zero. Vamos lá já observar aqui na nossa função quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lá, A é aquele cara que está junto com o nossa variável elevada ao quadrado, e esse cara é 3. B é aquele cara que está com a nossa variável elevada à primeira potência, nesse caso, ó, menos 6. E o C é aquele cara que está lá sozinho, tranquilão. Nesse caso é o 3. Beleza, já sabemos quem é A, já sabemos quem é B, já sabemos quem é C. Vamos para o delta então? Então, delta é igual a B ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 3, que multiplica o C, que também é 3. Certo? Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado é igual a 36, que é menos 6 vezes menos 6. Menos 4 vezes 3, então, ó, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Menos 12 vezes 3 vai dar menos 36. Então, a gente tem aí que o nosso valor de delta é igual a zero. Ó, se o valor de delta é igual a zero, a gente lembra do que? A nossa função, ela possui duas raízes, porém são duas raízes iguais, certo? Beleza. Então a gente também sabe que se o delta é maior ou igual a zero, a gente aplica a Bhaskara, certo? Então vamos aplicar o Bhaskara. Então, oposto de B. O B é menos 6. O oposto de menos 6 é 6 positivo. Então, vai ser 6 mais ou menos a raiz quadrada de delta. Só que a gente descobriu aí que delta é igual a zero, dividido por 2 vezes o A, que a gente descobriu aí, a gente observou que era 3. Então, daqui vai sair um x1 e um x2, correto? Vamos calcular o x1 e o x2. O x1 vai ser 6, a gente usa o mais primeiro, então vai ser mais a raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero é zero, então a gente nem precisa colocar aqui. Eu vou colocar só para vocês observarem. A raiz quadrada de zero dividido por 2 vezes 3, que é igual a 6. Então a gente obtém aqui que o nosso x1, bom, o zero ele some, né? 6 dividido por 6 é igual a 1. Então a gente obtém aqui que o nosso x1 é igual a 1. x2, 6 menos, a gente já usou mais, agora usa o menos, menos raiz quadrada de zero é zero, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Então a gente tem aí que o nosso x2 é igual a 6 dividido por 6, igual a 1. Vocês observem que as duas raízes são iguais, ok? Então esse daí foi o segundo caso, com o delta igual a zero. E primeiro, certo, para a gente resolver, vamos igualar ela a zero, certo? Então f de x igual a zero, beleza? Como a gente fez nos outros. Então vamos descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C, certo? Quem é o A? A é aquele cara que está junto com a variável elevada ao quadrado. Tem alguém? Não, então vale 1. B é aquele cara que está junto com a variável elevada à primeira potência. Ixi, calma
faltando a variável elevada à primeira potência. Se não tem a variável elevada à primeira potência, é porque é zero, correto? Porque se fosse, nesse caso, ó, observa, se fosse 1x, não aparece o 1, certo? Mas aparece o x, o que é 1x. Então, aparecendo o x, a gente já sabe que isso daqui é 1x, certo? Alguém olha aqui, que é aquilo? Ah, isso é 1x. Beleza, isso é 1x, certo? Mas e se não aparece? Ah, o que é aquilo? Aquilo é nada, é zero, certo? 0x. Então, se não tem o x, é porque vale zero, ok? E o C? O C é aquele cara lá descoladão, que tá sozinho, não quer saber de variável. É o cara solteirão, né? Então, o C aí, ele vale menos 36, beleza? A gente já descobriu aí quem é o A, quem é o B, quem é o C. Já descobriu não, já identificamos, né? Quem é A, B e C. Agora vamos calcular o delta. Mas calma aí, para que calcular o delta se não existem duas variáveis? A gente só calcula o delta quando aqui, ó, na nossa função possui duas variáveis. Não duas variáveis diferentes, mas sim duas variáveis iguais. No exemplo, ax ao quadrado mais bx menos c. Observe, tem uma variável x elevado ao quadrado e tem uma variável x elevado à primeira potência. São duas coisas diferentes, ok? Então, beleza, se são duas coisas diferentes, então a gente precisava de outro método. Agora que não tem isso daqui, a gente não precisa daquele método. Se a gente não precisa daquele método, como então a gente faz? Ah, esquece o delta. Nesse caso, tá bom? Nesse caso. Vamos lá. X ao quadrado menos 36 igual a zero. Ó. Observe, eu fiz o x ao quadrado menos 36 e onde era f de x eu coloquei zero. Isso que eu quero dizer quando eu falo f de x igual a zero. Beleza, então, vamos lá. X ao quadrado, o que a gente faz aqui, na verdade, né? O que a gente faz? A gente isola o x, como a gente sempre fazia lá nas funções afim, quando a gente viu. Isola o x e a gente passa tudo que está com ele para o outro lado com a operação inversa, né? Falando dessa forma. Então vai ser x ao quadrado é igual a menos 36, ó. Passa lá para o outro lado com a operação inversa da subtração, adição. X ao quadrado então vai ser igual a 36. Então a gente tem que x é igual a, ó, tá vendo esse expoente 2, certo? Um x ao quadrado, esse expoente 2, ele vai passar para o outro lado também com operação inversa, que no caso é a radiciação. Então vai ser x é igual a raiz quadrada de 36, ok? Portanto, o nosso x ele vai ser mais ou menos 6. Lembra lá que eu falei para vocês, hein? Resultado de raiz quadrada é sempre mais ou menos o resultado, tá bom? Então, se é 36, não é 6, é mais ou menos 6. O que eu quero dizer com mais ou menos 6? x1 igual a 6, x2 igual a menos 6, tá bom? Se vocês fizerem utilizando Bhaskara, que é aquela fórmula lá, se vocês fizerem utilizando Bhaskara, vocês vão chegar nesses resultados aqui, tá bom? Tentem aí utilizando Bhaskara, depois vocês me falem. Bom, esse daí foi o terceiro exemplo. Só calculei aqui, ó, A, B e C, que é para vocês realmente não esquecerem de como a gente identifica. Calculei não, eu identifiquei. Tem que mudar. Enfim, identificamos aqui. Só por identificar, que vocês viram que não precisou. Então, quando não tem
a outra variável x elevado à primeira potência, então a gente resolve dessa forminha aqui. G de x é igual a 4x ao quadrado menos x. Observem, nós temos um x ao quadrado, nós temos um x e nós não temos aqui, ó, aquele cara solteirão lá que está sozinho. Então, a gente precisa achar o A, o B e o C? Não! Existe uma outra forma de resolver isso daqui também. Que outra forma que é? Primeiro vamos lá fazer, né? G de x igual a zero. Então vamos igualar isso daqui a zero. O que a gente faz agora? A gente coloca em evidência, ou a gente observa. Tem x aqui, tem x aqui. Então vamos jogar x para fora do parênteses. Então a gente coloca x aqui fora, certo? Então a gente vai dividir tudo isso daqui por x, tá bom? Colocando esse x lá do lado de fora. Então vai ser x, que era 4x ao quadrado, certo? Então vai ficar somente 4x, porque cortou o quadrado, x veio para cá. E aqui que era menos x, divide por x, vai ficar menos 1, igual a zero. Vocês observem, a gente fez o contrário da propriedade distributiva da multiplicação. Propriedade distributiva é esse daqui multiplica por esse, e depois esse daqui multiplica por esse, certo? Se a gente fizer isso, ó, x vezes 4x vai dar 4x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x, ok? Então, se já fizemos isso, a gente pode concluir o seguinte. Ou esse x é igual a zero, ou tudo isso daqui é igual a zero. 4x menos 1 é igual a zero. Beleza? X igual a zero, não tem o que fazer. Agora vamos lá. 4x é igual a zero. Esse menos 1 que está aqui, ele vai passar para o outro lado somando. Então vai ficar, era menos 1, passou lá como mais 1. 1 positivo. Isola o x. O 4 que está aqui junto com ele vai lá para o outro lado, dividindo, e a gente obtém aí que x é igual a 1/4, ok? Então obtemos aí os valores de x. Mais um exemplo, na verdade, diferenciado. Primeiro de tudo, né? A, B e C. A, B e C. Quem é A, quem é B, quem é C? Ok? Porque a gente já percebe que tem um t elevado ao quadrado e tem outro t ali elevado à primeira potência. H de t é igual a menos t ao quadrado mais 8t menos 20. Vamos descobrir quem é A, quem é B e quem é C. A é aquele cara que está com a variável elevada ao quadrado. No caso aqui, menos 1. Ok? B é aquele cara que está com a variável elevada à primeira potência. No caso, 8. C é aquele cara lá, o solteirão, que não tem variável nenhuma. No caso, menos 20. Fechou. Vamos pro delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Fechou? Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4. Menos 4, que multiplica o A, menos 1, que multiplica o C, menos 20. Observem isso daqui, ó, é uma multiplicação zona só, hein? Então vamos ter que delta é igual a 8 ao quadrado, 64, certo? Agora vamos com calma. Menos 4 vezes menos 1 é igual a 4 positivo. Ó, menos com menos, mais. 4 positivo. 4 vezes menos 20. Ó, era 4 positivo, mais com menos é menos. Então vai ser 4 vezes 20 igual a 80. Então vai ser menos 80. Ou se vocês preferirem, ó, antes, lá um pouco atrás do vídeo, eu fiz
fazendo primeiro a regra de sinais, depois o resultado. Agora eu fiz diferente. Primeiro eu fiz aí o resultado junto com a regra de sinais. Se quiser fazer pela regra de sinal, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Fechou? Então a gente tem aí que delta é igual a 64 menos 80. Isso daqui é menos 16, certo? Opa, menos 16 é menor do que zero. Se menos 16 é menor do que zero, a gente lembra lá daquela propriedade do discriminante lá. Se o discriminante for menor que zero, a nossa função ela não possui raízes reais, tá bom? Então a gente já pode parar por aqui e identificar. Não possui raízes reais. Raízes ou zeros, né? Tanto faz. Fechou, gente? Esse daí foi o último exemplo aí. Vou deixar alguns exercícios para vocês estarem fazendo, ok? Vocês façam aí, me mandem via WhatsApp, via e-mail, me mostrem em sala. Independentemente do jeito, apenas façam e me mostrem, ok? Valeu, eu fico por aqui. Até a próxima aí. Tchau, tchau.